Olá, tudo bom? Que bom te ver por aqui. Vamos aproveitar a sua visita para verificar a resolução de mais um dos exercícios? Vamos lá, ó. Olha só o que diz enunciado. A área do triângulo de vértices A com coordenadas 0 e 1 negativo, B com coordenadas 2 e 4 e C com coordenadas 3 e 5 é. Então tá aí. Nosso objetivo é encontrar a área de um triângulo onde foram dadas coordenadas desse triângulo num plano cartesiano. Olha, a área do triângulo existem diversas maneiras de ser calculada, não é? Por exemplo, a mais tradicional diz que a área do triângulo ela pode ser calculada se você pegar a base vezes a altura e dividir por 2. Essa é uma maneira. Uma outra maneira diz que a área do triângulo ela pode ser calculada se você pegar a metade da base vezes a altura, que na verdade é a mesma da anterior, né? Uma outra forma diz que a área do triângulo pode ser calculada como a metade do lado B vezes o lado C vezes o seno do ângulo que esses dois lados formam, que a gente chama de meio obsceno, não é? Para facilitar a lembrança dessa fórmula, meio obsceno. Uma outra fórmula também é a fórmula de Heron. Olha lá, a fórmula de Heron diz que a área do triângulo ela pode ser calculada se você extrair a raiz quadrada de P e multiplicar por P menos o A e multiplicar por P menos o B e multiplicar por P, por P menos o C. Essa é a fórmula de Heron, né? Então, qualquer uma dessas fórmulas serve para calcular a área de um triângulo. É importante que você saiba, você verifique quais são as informações que você tem no triângulo. E aí define qual das fórmulas você vai usar, não é? Lembrando que no Heron, esse P aqui é o semiperímetro, ou seja, é a medida do perímetro do triângulo dividido por 2. É a metade do perímetro. Semiperímetro é esse P. E A, B e C, se você tiver um triângulo, e tiver as medidas A, B e C, esses valores virão para cá. Então é bem tranquilo, né? Se eu conhecer os três lados do triângulo, eu posso aplicar aqui os três lados do triângulo e calcular pela fórmula de Heron. Se eu conhecer dois lados e conhecer um ângulo desse triângulo, eu posso usar o meio obsceno, se eu conhecer dois lados e o seno, né? E o ângulo que esses dois lados formam. Se eu conhecer a altura, posso usar a base vezes a altura dividido por 2, ou ainda metade da base vezes a altura. Enfim, são várias informações. Só que esse exercício, ele não traz nenhuma informação dessa pronta. Ele traz as coordenadas do triângulo no sistema cartesiano. Como se fosse o sistema cartesiano. Vamos só fazer o esboço para você entender melhor. E aqui, nós temos o ponto 0 e menos 1, que seria esse ponto, por hipótese, só um esboço. 2 e 4 poderíamos colocar aqui menos 1. 2 e 4 poderíamos colocar aqui, olha lá, 2 e 4, um como segundo ponto. E um terceiro ponto, 3 e 5, aqui. 3 e 5, como se fosse um terceiro ponto do triângulo. Olha lá, isso feito numa escala normal vai ficar um triângulo, tá legal? Se a gente jogar isso aqui um pouco mais para baixo, só para ficar mais claro para você perceber, né? Tá vendo? E forma um triângulo. Só que eu não tenho a medida dos lados, eu não tenho altura, eu não tenho nada. O que eu tenho são as coordenadas de cada vértice, de cada ponto. Então nenhum desses é muito prático para eu usar. Então vamos usar uma outra fórmula para calcular a área do triângulo. Quando se tiver as coordenadas do triângulo, nós podemos usar a fórmula que diz que a área do triângulo é igual a metade do determinante. Isso em módulo. Então a gente calcula o determinante, monta uma matriz com essas informações, calcula o determinante e substitui aqui. Quer ver? Bom, como isso daqui não vai servir, vamos apagar essas informações. Tá legal? Se você precisar, você volta ao vídeo aí e revê as informações.
Vamos limpar para ficar mais limpa a resolução. Ó, então é a metade do módulo do determinante. Então vamos calcular o determinante. Com esses três vértices, vamos montar uma matriz. Ó. 0 e 1 negativo, 2 e 4, 3 e 5. Ó, é uma matriz, mas para calcular o determinante dessa matriz, nós temos que transformá-la numa matriz quadrada. Então vamos acrescentar uma outra coluna, somente com os valores 1, que não vai mudar o resultado determinante. Matriz quadrada, 3 linhas, 3 colunas, dá para a gente calcular o determinante. Existem várias maneiras de calcular o determinante. A mais comum, quando é de regra 3, quando é de ordem 3, é a regra de Sarros, né? Onde a gente vamos repetir as duas colunas, as duas primeiras, olha lá. E aí começar as operações. Ó, o determinante será igual ao produto da diagonal principal. E como tem 0, vai dar 0. Somado com o produto da diagonal secundária, olha lá, o produto 1 vezes 1, 1 vezes 3, 3. Com negativo vai ficar menos 3. E vamos somar com o produto da outra diagonal paralela. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 5, 10. Legal. Agora, vamos pegar as diagonais secundárias. Ó. Então, viemos somando. Agora vamos voltar subtraindo, né? Olha lá. 3 vezes 4 vezes 1 vai ficar 12. Menos a outra paralela, que vai dar 0. E o produto da outra paralela, que vai dar 1 vezes 2, 2 vezes 1, 2. 2 negativo. Negativo com negativo. Vamos fazer direto aqui, positivo 2. Então, daqui vai sair o determinante dessa matriz. Olha lá, 0 vai desaparecer, positivo e negativo fica negativo, esse aqui fica 10 positivo, 12 negativo, 0 vai sumir, e mais 2, está aí. Se quiser facilitar, para não correr risco de errar, vamos agregar aqui os positivos. Ó. 10 positivo e 2 positivo, são 12 positivos. Os negativos, tenho 3 negativo e 12 negativo, então vamos ficar com 15 negativos. O determinante está aí, 12 menos 15, 3 negativo. Ó. Achamos o determinante que foi construído com os vértices desse triângulo aí. Então no lugar do D, vamos colocar 3 negativo. Olha, a área do triângulo é igual a metade do determinante em módulo. O determinante é 3 negativo. Tá aí. Bom, você sabe que o módulo ele tem a função de transformar o número que está aqui de negativo para positivo, não é? Então vamos lá. A área do triângulo é igual a metade de esse que é negativo, sai do módulo, sai positivo. Olha lá. A área do triângulo então é igual a 1 vezes 3, 3 e aqui 2. 3 meios é a área desse triângulo, cujo esses são os vértices dele aqui. Você viu? A área do triângulo vale 3 meios, alternativa C. Tá aí. Exercício fácil, bem tranquilo de ser resolvido, não é? Então, para calcular a área do triângulo, é importante que você analise primeiro quais são as informações que você tem desse polígono, para depois utilizar a fórmula correta. Um grande abraço, até mais.